Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições da cascata de usinas do São Francisco. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala por videoconferência. Começando pelo ONS Rio. Bom dia a todos, aqui pelo ONS Rio, eu, Hugo Torraca. E Nestor. Ok, obrigado. Chefe. Eu, Antônio, Sonali, Thiago, Daniela e Milza. Obrigado. Obrigado. CEMIG. Bom dia a todos, pela CEMIG, Ivan. Ok. Joaquim, Semadem. Sim. Joaquim aqui pelo OMS Recife. Ok. Giovanni e Luana. Muito obrigado, eu não tinha visto você que você estava encoberto. Semadem. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Aqui pelo Semadem estamos Elisângela Proedeu e eu, Marcelo Cerucci. INEMA, Bahia. Bom, APAC, Pernambuco. Bom dia a todos, Marcelo Poças da APAC. Semara, Alagoas. Bom dia a todos, Gino, representante da Semar de Alagoas. Ok. Semar, Sergipe. Bom dia a todos, Joaquim, bom dia a todos. Napoleão, Joaquim, Napoleão 10, Joaquim. Aí tu tá chegando daqui a pouco. Ok. Bom, IBAMA, Romeu. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Romeu IBAMA aqui presente. Me ouvem bem? Ok, obrigado. Bom, vamos lá para os projetos de irrigação. Jaíba. Priscila, acho que só está você. Não está... Jaíba não está falando. Mas tem Luciano também, Pernambuco. Peraí. Bom, Jaíba. Bom, então vamos para os que estão conectados. Igan. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Valcrisle pelo Igan. Ok. Comitê Delano. Bom dia a todos os demais. Delane Barros, da comunicação do São Francisco. Ok. Codevas. Sede. Tem o Nilo Coelho. E o segundo distrito naval. Bom dia, Joaquim. Bom dia, senhores e senhoras. Comandante Eduardo aqui pelo 2º Distrito Naval da Marinha, Salvador. Obrigado. Ok. Vamos tentar agora os órgãos gestores, pelo menos. O INEMA, da Bahia. Bom, tem vários que estão conectados, mas estão com os microfones com algum desligado. Na sequência, quando eu faço uma rechamada de todos, vamos pensar as pessoas que estão aqui na sala. Ministério de Transportes. Bom dia a todos, Antônio Paulo. Jaildo Pereira, atendendo o convite do presidente do CVH São Francisco. Carlos Novaes, Ministério Minas e Energia. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana.
Diego Pena Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Ana. Bom dia, Patrícia Anel. Bom dia, Lancelotti, ONS. Ok. Bom, inicialmente, nós sempre fazemos uma apresentação do CEMADEM sobre as condições passadas de chuva e vemos também uma certa sinalização futura. Então, CEMADEM, se vocês puderem fazer a apresentação agora. Obrigado, Joaquim. Vamos começar pela próxima figura, a primeira figura, que mostra a chuva dos últimos dias, 7 dias, na verdade, estritamente do 1º ao 8 de setembro, e aparece basicamente um mapa em branco, né, no gráfico da esquerda, que é a chuva observada. Apenas aí um pouco de precipitação no litoral da Bahia, alguns pontos isolados, Maranhão, Piauí, mas não tem precipitação observada na bacia do São Francisco. De fato, na próxima figura, se mostra a evolução dos últimos 2 anos, né, as barras azuis, e no extremo direito da figura aparece apenas 1 milímetro observado nos 8 primeiros dias de setembro, sendo que a média histórica é de 24,6. Então, por enquanto, não temos basicamente precipitação na bacia. A próxima figura é a situação meteorológica de hoje, imagem de satélite. Dá para ver que não há praticamente nebulosidade sobre o Brasil, não há sistemas meteorológicos relevantes, e talvez o que começa a ser cada vez mais importante é ir observando a evolução da nebulosidade no extremo noroeste da América do Sul e do Brasil, aquelas áreas coloridas que representam nebulosidade com topo mais elevado, ou seja, nuvens mais densas, nuvens com potencial de provocar precipitação. Lembrando que na semana passada nós mencionamos que a estação chuvosa ela costuma começar em média meados de outubro, mas isso é uma evolução lenta. E a estação chuvosa começa na Amazônia, noroeste da Amazônia, e ela vai se estendendo em direção ao sudeste até chegar à região do São Francisco, por exemplo, de novo, em termos médios, né, meados de outubro, mas isso varia de ano para ano. Então, eu acho que daqui para frente é interessante começar a observar aquela região que apresenta nuvens de tempestade, né? Neste caso, apenas nós temos no estado do Amazonas e algum pontinho aí no Pará, ou seja, por enquanto não há nenhum sinal, não há nenhum sintoma de iminência do início da estação chuvosa. Bom, nos próximos dias, a única novidade é a formação de uma área de baixa pressão pequena e perto da costa do sudeste. Estamos vendo o mapa de chuva para os próximos 7 dias, né? Naquela área azul que está ao sul do Rio de Janeiro, leste de São Paulo, sobre o oceano, vai se formar uma área de baixa pressão, e isso vai permitir alguma precipitação na parte litorânea do sudeste e um pouquinho também no sul de Minas, como estamos vendo. Então, na próxima figura está o detalhe da chuva prevista para os próximos dias na bacia do São Francisco, e vemos que tem um pouco de precipitação prevista no extremo sul, no que seria Três Marias. Assim, em termos gerais da bacia, é muito pouco, né? 2 a 5 milímetros no máximo. Vamos comentar, inclusive, que esse valor pode estar superestimado. E vejam também outro detalhe, que aparece muito pouca precipitação no litoral, né, no que seria na foz do rio. Isso já é um indício bastante claro do encerramento da estação chuvosa do leste do nordeste. Bom, a próxima figura é a previsão para Sobradinho. O trecho de Sobradinho não tem previsão de chuva ali, é a parte mais central. E na próxima figura, que é sobre Três Marias, a Elisângela vai dar mais detalhes, temos uma previsão de chuva, mas nós estimamos que esse valor previsto pelo modelo, 17 para uma semana, 28 para 10 dias em média, está superestimado. Isso é uma, digamos, uma opinião minha, subjetiva. Acreditamos que a situação meteorológica não tem o potencial de provocar esses valores de chuva, portanto, na contagem que a Elisângela fez para a previsão de vazão, fizemos uma correção subjetiva do valor de chuva, diminuindo, né, o valor
tomara esteja enganado, equivocado, mas eu acho que esse valor de 28 é muito otimista, lembrando que a média histórica para todo mês é de 26. Bom, dito isso, então temos alguma previsão de precipitação, mas seriam valores mais baixos do que estão previstos ali, talvez na faixa de 10 milímetros no máximo. E para a segunda semana, na próxima figura, os dois modelos consultados mostram alguma possibilidade de precipitação. O modelo de cima, o modelo do CPTEC, ele é mais otimista, ele coloca até chuva acima da média, mas assim, em termos gerais, o modelo de baixo, o modelo americano GFS, ele costuma ser melhor, mais preciso para esse prazo de 2 semanas, e ele está indicando precipitação em torno da média, não acima da média, senão em torno da média. Mas, de uma forma ou de outra, digamos que para a segunda semana temos alguma indicação de precipitação também, embora nem nos próximos dias, nem nos próximos 15 dias, temos um sinal claro do início da estação chuvosa. Então, em resumo desta parte meteorológica, podemos dizer que para as próximas 2 semanas temos alguma possibilidade de precipitação, nada muito expressivo, e sim, agora, sim, por enquanto, representar algum sintoma do início da estação chuvosa. Seriam sistemas que provocam chuvas, podemos dizer, típicas ainda da estação seca. Então, vou passar a seguir a palavra para a Elisângela, passar os detalhes da parte hidrológica da bacia de Três Marias, e eu fico à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Eu vou dar continuidade, então, à apresentação do CEMADEM, falando um pouco sobre a vazão e a precipitação na bacia de Três Marias. Começando primeiramente pela análise observacional dessas duas componentes hidrológicas. Na figura superior à esquerda, então, nós temos a precipitação mensal em milímetros, tanto observada, que está demonstrado pelas barras em azul, quanto a esperada, seria a nossa MLT, considerando de 1983 a 2017, dos últimos anos, então, observado de outubro de 2014 até o mês atual. Então, nas últimas 2 barras, no final dessa figura, à nossa direita, nós temos o mês de agosto, onde tivemos aí uma precipitação acima da média histórica, e o mês de setembro, onde até ontem, dia 9 de setembro, não foi observada ainda precipitação significativa na bacia, ressaltando que esse é um mês que são esperados aí 52 milímetros de chuva. A precipitação, como nós já sabemos, ela influencia fortemente a vazão na bacia. Então, na figura inferior à nossa esquerda, nós podemos observar a vazão para a bacia de Três Marias para os próximos, nos últimos meses, de janeiro a setembro, e está identificado pela linha roxa. De acordo com os dados consistidos do ONS, nós fechamos aí o mês de agosto com 75 metros cúbicos por segundo na bacia de Três Marias. E até o dia 4 de setembro, a vazão mensal em Três Marias foi cerca de 59 metros cúbicos por segundo. Valor esse bem inferior quando comparado à nossa MLT mensal para a bacia, assim como todos os demais, os meses antes do período de janeiro, do período de setembro. Desde janeiro até setembro, nós estamos acompanhando a vazão e ela apresenta valores inferiores à MLT mensal, o que configura, dessa forma, uma situação de atenção na bacia. Em agosto, apesar de nós observarmos aí uma pequena estabilização na vazão que vinha apresentando uma queda desde março, mas ainda estamos numa situação crítica, porém, situação essa um pouco mais confortável quando comparada às vazões mínimas mensais, que também está representado nessa figura pela linha pontilhada em vermelho. No próximo slide, por favor. Nós entramos, então, na parte da modelagem, com a previsão da vazão na bacia de Três Marias para os próximos 10 dias. Nós temos 2 informações importantes nessa figura: a precipitação na parte superior e a vazão diária em metros cúbicos por segundo na figura inferior, na parte inferior da figura. As barras pretas na parte superior da figura, representado aí a precipitação,
As barras pretas, elas representam a precipitação observada na bacia nos últimos dias, do dia 27 de agosto até ontem, dia 9 de setembro. Se nós seguirmos para a nossa direita, as barras coloridas em tons claros, elas representam os membros de previsão de precipitação, de acordo com o modelo apresentado anteriormente pelo Marcelo. A barra vermelha espessa é a média de todos esses 21 membros de previsão de chuva, indicando, portanto, uma possibilidade de um volume de chuva nada expressivo na bacia para os próximos 10 dias. Na parte de baixo, então, indo para a vazão diária em metros cúbicos, a linha preta, ela representa a vazão diária observada dos últimos dias, do dia 27 de agosto até o dia 4 de setembro, e a linha vermelha, ela representa a vazão simulada com base na previsão de precipitação que está graficada acima na parte superior da figura, do dia 10 de setembro a 19 de setembro. E nós temos aí um período intermediário do dia 5 de setembro ao dia 9 de setembro, que é o período em que a vazão foi simulada de acordo com os dados observados de chuva. De modo geral, nós observamos aí pouca dispersão entre os membros de previsão de vazão, exceto aí nos últimos 2 ou 3 dias, em decorrência, então, da baixa possibilidade de chuva na bacia para os próximos dias. Por causa disso, nós não teremos grandes impactos na vazão para esses próximos 10 dias. O nosso modelo hidrológico sugere que a vazão ficaria em torno, em média, de 43 metros cúbicos por segundo para os próximos dias. No próximo slide, por favor, nós continuamos com a parte da modelagem hidrológica, porém agora com as projeções ou os nossos cenários de vazão para os próximos meses, que estão representados na figura abaixo pelas linhas pontilhadas coloridas. Essa figura, ressaltando que ela é a mesma figura que está no primeiro slide da minha apresentação, só que agora ela mostra também os cenários aí completados pelas linhas pontilhadas coloridas, que vai do dia 20 de setembro a 31 de dezembro. Esses cenários, eles foram criados a partir de séries de precipitação, na média histórica, acima e abaixo da média histórica, e também considerando um cenário de precipitação crítico, ou seja, seria o período de setembro a dezembro mais crítico do nosso histórico, que foi representado pelo ano de 1990, onde a precipitação observada, ela representou 62% do esperado para esse período. Então, considerando esse cenário crítico de precipitação, o modelo hidrológico indica vazões da ordem de 102 metros cúbicos por segundo, ou seja, 79% abaixo do esperado para esse período. Nesse cenário crítico, a partir de outubro, observamos no gráfico que estaríamos com vazões médias abaixo das mínimas históricas mensais. Além disso, de acordo, se nós observarmos as vazões médias, se nós observarmos aí o que o nosso modelo está dizendo, mesmo considerando um cenário de precipitação na média histórica, a vazão ela estaria 42% abaixo do esperado. É o que nós podemos observar comparando a linha pontilhada cinza com a linha preta espessa. Porém, essa situação ela ainda é melhor quando comparada ao ano passado, que está representado pela linha magenta. Bom, ainda na figura acima nós podemos observar uma maior dispersão dos cenários a partir do mês de outubro, onde são esperados, então, um aumento do volume acumulado de chuva para esse período. Bom, fazendo um apanhado geral, então, a vazão, ela na bacia atualmente, ela permanece abaixo do esperado para esse período. Nos próximos 10 dias, em função da ausência de chuva significativa, de acordo com a previsão, a vazão ela tende a continuar reduzindo. E para os próximos meses, mesmo chovendo o esperado, na média histórica, o modelo indica uma situação de atenção, pois estaríamos bem abaixo da nossa MLT mensal de 3 Marias. E em um cenário de precipitação abaixo da média, teríamos uma situação mais grave, pois chegaríamos a valores preocupantes, próximos dos mínimos históricos mensais. Lembrando que essa é apenas uma avaliação e, de fato, é muito importante esperar o início da estação chuvosa.
Bom, Joaquim, a nossa contribuição é essa, estamos à disposição. Ok, obrigado. Algumas pessoas se conectaram, eu vou só citar algumas. Agência Peixe Vivo. Alberto, bom dia. Bom dia a todos. A superintendência, quarta superintendência da Codevasf. Está conectada também, tá? Bom, a professora Ivonilde também. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Então, vamos dar início então, à apresentação do ONS. ONS. Bom dia a todos. Nós vamos, como sempre, fazer uma avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento com simulações de curto e médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, nós não tivemos alteração em relação ao que apresentamos na semana anterior. Então, permanecemos o período de maio a setembro, Três Marias com a terceira pior série, com 32% da MLT, a incremental a Sobradinho também na terceira pior série, com 40% da MLT, a média do período de 31 até agora. E também a vazão total a Sobradinho com 38% da MLT. Também a terceira pior série, histórica, considerando 31 até agora. Próximo. Em termos de ano hidrológico, essa análise de outubro do ano anterior a setembro do outro, no caso, do ano seguinte, Três Marias, ela representa, permanece na quinta pior série em termos de ano hidrológico, alterou um pouco a vazão, média, mas a posição histórica permanece em relação à apresentação anterior. E lembrando que as vazões verificadas foram consideradas até ontem, 9 de setembro. A incremental a Sobradinho permanece com a terceiro pior ano hidrológico e a vazão total a Sobradinho também, a terceira pior série, terceiro pior ano hidrológico, outubro a setembro. Aí o próximo, por favor. Em termos de vazões a Três Marias, a gente vai ver o acompanhamento das vazões verificadas do ano 2017 e esse ano 2018. As vazões previstas até o final do mês, do dia 10 até o dia 30, 66 metros cúbicos por segundo, quer dizer, permanece no quadro nas vazões baixas e um leve aumento, o modelo SMAP, no caso, utilizado para essas previsões, ele já mostra esse leve aumento para o final de setembro, tendo em vista as vazões históricas verificadas. Vamos acompanhar para ver se vamos verificar essa leve ascensão no final do mês. Próximo, por favor. Em termos de trecho médio de São Francisco, São Romão está com 414 metros cúbicos por segundo, só para ter um indicativo, São Romão é a curvinha rosa daí, permanece praticamente a manutenção, toda a vazão e sem chuva verificada. E a vazão afluente a Sobradinho em torno de 340 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Em termos de vazões incrementadas a Sobradinho, a perspectiva até o final do mês é fecharmos com a média de 336 metros cúbicos por segundo. Lembrando que essa vazão prevista é considerada as duas primeiras semanas no modelo CEPINS e as últimas semanas no modelo Previvaz. O CEPINS, aquele modelo como eu falei, como já falei anteriormente, ele propaga a vazão dos postos, a defluência de Três Marias, depois São Romão para São Francisco, e aí ele sai propagando a vazão dos trechos, colocando a incremental quando existe. E aí o modelo Previvaz, que faz a complementação dessa previsão de vazões, ele já mostra uma subidinha também no final do período, assim como para Três Marias. É um modelo estocástico, um modelo que considera, não utiliza previsão de chuva e considera a série histórica. Próximo, por favor. Em termos com base nas previsões de vazões, Três Marias, a defluência utilizada nas simulações é 265 médio até o final do período, 275 metros cúbicos por segundo. Permanecemos com aquela mesma previsão da semana passada
E aí isso significa um aumento para 275 metros cúbicos por segundo, somente no dia 30 de setembro, no último dia, né, do mês. Depois teremos um aumento para 285 no dia 23 de outubro, que aí já as simulações de médio prazo mostrarão, né, esse resultado, essa interferência dessa previsão, né, de aumento de defluência, e um outro aumento no dia 22 de novembro para 295 metros cúbicos por segundo. A defluência de Sobradinho média, né, do dia 10, hoje até o final do mês, 707 metros cúbicos por segundo. Hoje estamos com 680 e aí mais uma vez eu sinalizo a necessidade, né, provavelmente a partir da semana que vem estamos acompanhando para um aumento, né, para 720 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, estamos acompanhando porque nós utilizamos nas simulações os usos consultivos oficiais, vamos falar, cadastrados, né? E aí, para que haja esse aumento de defluência, nós acompanhamos os usos, né, no caso, a perda do trecho, vamos falar assim, verificada, né? Então, por isso que às vezes a gente dá uma sinalização e só aumenta mesmo em função do verificado, né? Tem que ir acompanhando o verificado a curto prazo, tem toda uma tratativa, uma chefe, né, para essa avaliação de necessidade de aumento, tá? As simulações, os usos consultivos, né, evaporação, cadastrado hoje nos indicam que há necessidade desse aumento a partir da semana que vem para 720 metros cúbicos por segundo. A defluência do Xingó permanece, né, em termos médios, até o final do mês, 597 metros cúbicos por segundo, que é aquele 550 na semana e 620, né, em termos médios, durante a semana. O próximo, por favor. Com isso, o reservatório de Três Marias era sair de 37,8 a 35,2, né? O reservatório Sobradinho de 28% para 25,66, e Itaparica com 21% que estamos, né, deverá ir para 20,2, tá? Então, esse aumento de defluência de Sobradinho é para justamente manter o reservatório de Itaparica, tá vendo, ó, acima daqueles 20% que é o acordado nessa reunião. Tá? E aí, em relação à semana passada, praticamente não tivemos pequenas alterações nesse nível, né, de Três Marias e Sobradinho, mas uma pequena alteração, muito pequena. E aí o próximo, por favor. E aí os meus amigos aí do Hugo continua, desculpa, com o médio prazo. Rafael, no caso, desculpa, Hugo não, acho que vai ser Rafael. Obrigada. Não, esse sou eu, Luana. Então, gente, continuando essa parte de médio prazo, né? A gente está usando a previsão do SMAP até o final de novembro e utilizando sempre o cenário que gera a pior vazão, que nesse caso é o ano 2007, e a média dos últimos 5 anos. Né? Considerando o pior cenário, o chuva de 2007, a gente tem uma média no período de 111 metros por segundo, que representa 31% da MLT. Já considerando a média dos últimos 5 anos, a gente vai ter uma vazão de 195 metros cúbicos por segundo, que representa 54% da MLT, né? Os dois cenários bem abaixo da MLT, e as defluências informadas pela CEMIG para atendimento lá ao projeto Jaíba. Não se alterou em relação à semana passada, é a mesma da semana passada. Próximo slide. Então, a evolução do armazenamento até novembro, a gente vê que com o pior cenário a gente chega em 28,9, próximo do que a gente estava prevendo já a semana passada, e com a média dos últimos 5 anos, a gente fica em 31,8, então a gente está aí ficando com o pior entre 28,9 e 31,8 dos 5 piores, a gente está aí rondando os 30%, que era a meta que a gente tinha lá no início do ano, então a gente está conseguindo, com essas medidas, manter essa meta aí de em torno de 30% do reservatório de Três Marias. Próximo slide. Para Sobradinho, a gente não tem modelagem de vazão, então a gente utiliza o próprio histórico de vazões. Então, o pior ano que a gente teve foi o ano passado, que no período deu 31% da MLT, para esse período aí de outubro e novembro, o que representa 292 metros cúbicos por segundo, e na média dos últimos 5 anos deu 336 metros cúbicos por segundo, que representa 40% da MLT, também bem baixo dos dois. As defluências, a gente está mantendo aquela defluência em média mensal em Xingó em 600, que representa uma vazão um pouco maior em Sobradinho, para entender o uso consultivo e evaporação no trecho entre Sobradinho e Xingó. Próximo slide. Então, a evolução de armazenamento
que a gente está prevendo aí um pior cenário, algo em torno de 18,9%, e com uma média dos últimos 5, algo em torno de 20,5%, então aí próximo, estamos aí rondando os 20%, Sobradinho também bem melhor aí que o 2,8% que a gente fechou ano passado. Então, estamos com, não é um armazenamento, se não é um armazenamento ótimo, é muito mais confortável do que a gente teve ano passado graças a essas medidas. Era isso que a gente tinha para falar, nos colocamos à disposição para qualquer comentário, para qualquer dúvida. Ok, muito obrigado. Bom, eu vou dar oportunidade a CEMIG perguntando se tem alguma complementação a fazer dessa apresentação do ONS. Não, Joaquim, não tem dúvida não. Para mim está tudo ok. Ok. Só uma coisa. Algum usuário fez algum tipo de solicitação a vocês, travessias ou questão mesmo de irrigação? Tem alguma solicitação feita? Não, Joaquim, não tem nada diferente não. Eu acho que até agora a tendência é que isso não aconteça mais, porque nós estamos aumentando a vazão de efluente, à medida que o tempo vai passando. Então a tendência é ficar tudo um pouco mais confortável. Ok. Chefe, alguma consideração adicional? Não, nenhuma consideração adicional, Joaquim. Ok, também nenhum usuário teve algum pedido a vocês, né? Que tenha chegado ao nosso conhecimento, não. Ok, obrigado. Então, vamos dar uma rodada com os estados. Igan, alguma consideração adicional sobre o que foi falado aqui? Não, Joaquim, sem nenhuma consideração. Ok. Bahia. Inema. Que parece que está conectado, mas sem microfone, o Inema. Bom, vamos então para Sergipe. Bom dia a todos. Sem considerações, Joaquim. Tem algum pleito, estou repetindo a pergunta só para deixar claro, tem algum pleito feito a vocês esses dias? Não, né? Não, que eu saiba, não. Ok. A PAC Pernambuco? Sem considerações, Joaquim. Tem algum pleito feito a vocês? Algum pedido especial? Não, que eu saiba não. Okay. Eu posso procurar saber com o gerente de outorga, mas do meu conhecimento não. Ok, obrigado. Semar Alagoas? Também não, Joaquim, tudo ok. Ok, também não tem nenhuma consideração sobre pedidos feitos, né? Não, de meu conhecimento não chegou nada até agora. Ok. Bom, escoltados os estados, eu vou dar a oportunidade, então, o IBAMA, se tem alguma consideração adicional a fazer nessa primeira fase da reunião. IBAMA? Bom, Joaquim, nessa primeira fase da reunião não, mas nós temos umas considerações ao final sobre qualidade da água que nós gostaríamos de externar, ok? Ok, obrigado. E colocamos no assuntos mais de natureza geral na frente, tá certo? Agência Peixe Vivo, alguma consideração adicional ao que foi feito? Joaquim, sobre o que foi falado, nenhuma consideração, mas eu também tenho assuntos sobre qualidade de água, que às vezes coincide com o que o IBAMA está propondo, não sei. Gostaria de ter chance de falar. Tá certo, então eu estou agendando aqui, na sequência, vocês falarem. Bom, eu abro agora a consideração mais ampla, se tem alguém que gostaria de comentar essa primeira fase da apresentação do que aconteceu, tanto por parte do CEMADEM, tanto por parte do ONS, essas apresentações que foram feitas. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Bom, algumas outras pessoas se conectaram. Algumas eu não consigo ver, mas, por exemplo, o projeto Jaíba está conectado, eu não sei se ela consegue agora falar. A Câmara Técnica de Aquicultura também.
está aqui registrado, tá certo? Bom dia, Leonardo Romano, da Câmara Técnica. Bom dia a todos. Ok. Projeto Jaíba, não sei se consegue falar agora. E a Codevasf sede também está conectado. Priscila, eu estou entendendo que você está conectada, mas o áudio está ruim, tá? Mas a gente está conseguindo, pelo menos, saber que você está conectada, tá? Apresento, ok? Bom dia a todos. Repita de novo, que ninguém conseguiu ver. Dia, Projeto Tourão presente. Bom dia a todos, viu? Ok, obrigado, Tourão. Walter. Ok. Bom, se alguém também depois quiser só dar o alô, pode dar agora, nesse momento. Nós temos, na sequência, uma apresentação que eu preparei, tá certo? Que faz, por que eu faço essa apresentação em complemento a tudo que está sendo colocado? É só para, de tempos em tempos, historiar o que está se passando, para que nós fiquemos com a memória de todo o evento desde quando começou em 2013, né? Então, é importante isso, inclusive para ficar registrado essas informações, e nós, na sequência, encaminhamos a todos essa apresentação para que vocês fiquem com esses dados que consolidam o nosso trabalho em relação a esses assuntos, né? Bom, então, vamos falar um pouco sobre a questão da Bacia do São Francisco, né? E nós atuamos fortemente na cascata do São Francisco, onde nós temos controle efetivo da vazão a partir de Três Marias até a Foz, né? Então, existem outros problemas na Bacia do São Francisco que não são relatados aqui nessa sala, por exemplo, nos afluentes, que impactam, claro, o rio principal, mas que não estão sendo diretamente objeto de discussão nessa sala, tá? Bom, esse quadro, vocês veem muito o quadro mais resumido, apresentado pelo Semadem. Até eu pediria ao Semadem se ele consegue trazer para mim esse quadro a partir de 2012. É porque eu só consigo fazer a partir de janeiro de 2014. Mas, se vocês conseguirem, se o Semadem puder fazer a gentileza depois de mandar esse quadro a partir de janeiro de 2012, para mim era importante para poder apresentar. Então, nesse quadro, vocês veem o seguinte: existem dois momentos críticos. O primeiro é que nós estamos aí numa sequência de anos todos abaixo da média, mas teve um evento que foi muito importante para o sistema, que foi o janeiro de 2016, tá certo? A situação teria sido outra se nós não tivéssemos tido janeiro de 16. Depois eu vou mostrar por quê. Porque o janeiro de 16, ele fez em um único evento de chuva que aconteceu na bacia, os reservatórios terem um aporte significativo, que com isso fez que conseguíssemos chegar a números que chegamos hoje, tá? E teve um segundo evento muito próximo, que foi alguma coisa como fevereiro de 18, tá certo? Que também fugiu um pouco a média, em cima de 2 meses anteriores, que fortemente abaixo da média, né? Então, nós tivemos um janeiro de 18 que foi muito crítico, e para mim foi o mês mais crítico, por conta de que em janeiro, se vocês olharem todos os gráficos, eles são meses normalmente, com exceção de 15, mas é um mês que dá um pouco noção da qualidade do período chuvoso. Quer dizer, quando você perde janeiro, tá certo? E quando você perde dezembro, você perde muito, tá? Então, só para ter registro, então nós tivemos nesse período todos 2 meses, um muito significativo acima da média, que foi janeiro de 16, e um outro um pouquinho de nada acima da média, o próximo da média, que foi fevereiro de 18. Bom, e esse é nosso gráfico que vocês bem conhecem.
da crise. Onde está marcado em cima? Se vocês olharem, é o último ano que houve uma recarga completa dos reservatórios, 2009. Então, nós chegamos à capacidade plena dos reservatórios e, a partir de então, mesmo que não tivesse tido crise, mas os reservatórios nunca mais atingiram seus níveis máximos, né? Então, 2009 é um ano significativo de referência. E a crise que começou a ser instalada significativamente a partir de 2013, né? Então, esses são 12 dados importantes. Um dado importante, que a gente não perder a memória, é o relativo ao mesmo período do ano passado. Se hoje nós estamos com o equivalente com 31%, o ano passado, nessa mesma época, nós estávamos com 11%. Então, tem aí uma diferença significativa de 20% em relação ao que se passou. Bom, e esses 31%, eles estão distribuídos de uma maneira que o reservatório de cabeceira, que é o reservatório principal para atender o trecho entre Três Marias e Sobradinho, só pode ser atendido por ele, que é Três Marias, está mais alto, como devia ser. Então, o sistema está operando dentro de uma lógica de poder acumular mais na cabeceira, depois se utilizar Sobradinho. Então, e manter Itaparica próximo dos 20% sempre. Então, essa é a lógica da operação do sistema agora. E a sequência, né, de resoluções, e aí estão marcadas somente as resoluções que alteravam a vazão. As resoluções que simplesmente prorrogavam não estão marcadas aí. Então, nós temos uma sequência, né, que começou em 2013, e quando se reduziu de 1.300 para 1.100, e que se estendeu até 2017, quando baixou até 550, né? Hoje nós estamos operando na faixa de 600, mas mantendo a resolução de 550, porque em alguns dias da semana se opera também em 550, tá? Bom, e aqui é um gráfico só para a gente entender no tempo como foram essas resoluções, né? Então, se baixou lá para 1.100, 2013, se baixou para 1.000, 2015, 900, também em 2015, aí fomos para 800, já na virada para 2015 para 2016, fomos para 700 e fomos para 550 em 2017, né? Então, essa é a sequência que foi feita. Vocês notam que houve um certo gradualismo, tá certo? No sentido de tomar essas medidas. E se vocês olham que o 550 foi tomado quando o sistema estava num dos piores momentos do histórico, né? Isso já apresentei em outros momentos, mas é bom sempre ter a diferença entre o 1.300, que tinha sido objeto de discussões anteriores, e o que foi efetivamente praticado em Xingó. Quer dizer, então, esse 1.300, isso dá alguma coisa como 63 bilhões de metros cúbicos de diferença, né? Só em termos de comparação, significa mais de 2 vezes o volume de Sobradinho útil, né? Bom, isso é para mostrar os 90 meses piores dos históricos anteriores. Então, o sistema sempre era operado pensando nos 90 meses piores do histórico. E o que era os 90 meses piores do histórico? Eram esse período que ia de junho de 49 a novembro de 56. Então, esse era o pior histórico que existia dos reservatórios, né? Então, para Três Marias, esse pior do histórico hoje, comparado com o novo pior do histórico, junho de 2010 a novembro de 2017, dá uma redução de 26%. Ou seja, na média dos
90 meses anteriores, nós tínhamos uma vazão, tá certo, de 560 metros cúbicos segundo. No novo período histórico pior para a bacia do São Francisco, essa média cai para 415 metros cúbicos segundo. Então, tem uma diferença aí de 145 metros cúbicos segundo. E quando você calcula no tempo essa diferença de 90 meses, de 145 metros cúbicos segundo, isso vai dar algo como 33,8 bilhões de metros cúbicos. Ora, 33,8 bilhões de metros cúbicos em Três Marias significa quase 1,2 vezes o volume útil de Três Marias, né? Então, isso é importante, que deixou de chegar a Três Marias nesses 90 meses, né? Algo como mais de uma vez o volume útil de Três Marias. E nós tivemos eventos importantes nessa sequência de 2013 para cá, onde para Três Marias o principal foi quando ele teve aí em 2014, final de 2014, início de 2015, aqueles 2%. A informação adicional que Três Marias não tem como utilizar volume morto, tá certo? De descarga de fundo. Então, é uma situação muito crítica quando se chega a isso. Tanto é que, após esse evento, através das políticas que foram feitas, sempre se deixou acima de 5% no mínimo o reservatório de Três Marias. Isso é só para mostrar uma sequência onde o vermelho significa que a redução de chuva foi superior a 25%, a de vazão foi superior a 25% em relação à média, o azul é 25% acima da média e o verde entre 25 a menos e 25 a mais. Então, nessa faixa, mesmo chovendo um pouco a menos, a gente considera dentro de uma normalidade de 25 a menos a 25 a mais. Então, se vocês olharem, vocês vão ver uma sequência muito grande de anos vermelhos e verdes, mais verdes abaixo, né? Então, essa é uma característica que, se você pegar uma média móvel, né, de 5 anos, nós estamos num período da pior do histórico em todo o período que se tem registro de dados, né? Então, nós realmente estamos num período de muita déficit, né? Sobradinho, a mesma conta em relação a Sobradinho, pegando o pior do histórico, que é junho de 49 a novembro de 56, que era o pior do histórico anterior, para agora, que é junho de 2010, novembro de 2017, a média anterior era no entorno de 2.284 metros cúbicos segundo, e a média agora passou a 1.450 metros cúbicos segundo. Essa diferença aí dos 834 metros cúbicos segundo equivale a 195 bilhões de metros cúbicos. Ou seja, chegou menos ao reservatório de Sobradinho 6,8 vezes o volume de Sobradinho útil. Então, você vê quanto se deixou de chegar só na comparação com o anterior pior do histórico, né? Por favor. Bom, e, claro, isso tem consequências graves. A primeira consequência grave é essa que eu estou te dizendo, que 15 nós tivemos 1%, novembro para dezembro em 17 também nós tivemos duas grandes crises, né? De o reservatório Sobradinho se aproximar muito dos seus volumes mínimos de operação, do zero de operação. Claro, Sobradinho tem uma outra discussão que nós começamos, mas não terminamos, mas é que é possível ter em algum momento acesso a uma parte, tá certo, do volume considerado morto, mas é uma discussão ampla que não deve ser colocada na ordem do dia, mas que, claro, faz parte dos planos de contingência. Claro, obras foram feitas, né?
para contornar uma possível entrada do volume morto. Essa é uma dessas obras, que é o sistema de captação auxiliar lá do projeto Nilo Coelho, que capta a água do Lago de Sobradinho. Então, se vocês estão vendo aí, esses canos que entram no reservatório permitem a captação num ponto mais profundo do lago e, com isso, se mandar a água para a estação de bombeamento, né, para fazer um segundo bombeamento, aí sim, para o projeto de irrigação propriamente dito. Bom, Itaparica é aquele reservatório que nós sempre falamos que ele fica controlado muito pelo que acontece em Sobradinho. Em alguns momentos, Sobradinho não conseguiu deixar ele com 20% e teve que ficar acima de 7%, algo assim, mas ele é mantido na maior parte do tempo, quando é possível, acima de 20%. Tá? Então, essa é a meta para Itaparica, por conta do uso que se tem do reservatório para, principalmente, irrigação e outros aproveitamentos. E Xingó, você vê nitidamente a diferença do que aconteceu antes de 2013 e depois de 2013. Se você passar um traço ali, você vê que a política de operação de Xingó, ela se alterou profundamente em função dessa necessidade de controle da vazão para não deixar o sistema ficar a fio d'água com valores muito baixos. Bom, onde tem um impacto significativo que deve ser considerado é a região realmente do baixo, né, e submédio. Nessa parte aí, nós podemos destacar a questão do abastecimento d'água de Aracaju, que é a principal cidade e região metropolitana abastecida pelos reservatórios a partir de Três Marias, né? Onde foi primeiro feita uma intervenção na aproximação da estação, foi feito o desassoreamento para permitir rebaixar o nível e depois, na sequência, foi instalado esses sistemas de suporte que está lá preparado para uma eventual piora no quadro, né? Então, essas duas bombas aí foram colocadas de tal maneira a dar uma contingência para o sistema e garantir o abastecimento da população. Uma outra intervenção importante que foi feita pela Casal, pelo governo do estado de Alagoas, foi a questão de Piaçabuçu, que recorrentemente vinha enfrentando problemas, tá certo, de atendimento. E foi instalada uma adutora, captando num outro ponto da bacia, e com isso se tem hoje condições plenas de atendimento à população daquela região, estimada alguma coisa aí como 11 mil pessoas beneficiadas, né? E 2.800 ligações. Bom, nós monitoramos, então, todo o complexo diariamente, nós emitimos todos os dias úteis, né? Nós emitimos boletins para todos poderem acompanhar essa situação, integrando a rede meteorológica com informação dos reservatórios, de tal maneira que todos possam ter acesso aos dados dos últimos dias de operação do sistema. Olhando de uma maneira diferente, como estão os reservatórios em relação aos anos anteriores, né? Esse verde é a situação atual. Se vocês olharem, ele está superior aos anos de 2015, 2016 e 2017. E ele deve cruzar, tá certo? Deve cruzar o azul, que é o ano de 2014. Por que vai cruzar? Por conta da demanda está sendo restrita, no sentido de que menos água está sendo liberada de Sobradinho do que o atual, então há uma tendência natural de você cruzar também com 2014. Então, esse é um ponto importante. Vocês notam a inclinação da curva é muito menos acentuada do que foi em 2014. Então, há uma perspectiva de cruzamento
e ficarmos acima, até o final do período seco, da curva do pior do histórico. Bom, Três Marias já cruzamos para cima. Então, Três Marias já conseguimos recuperar a situação de controle, de tal maneira que hoje Três Marias opera acima de todas as outras curvas do histórico, né? Mesmo 2014, que aqui é o pior. 2014, nós partimos de Três Marias numa condição muito ruim e tentamos, ao longo do tempo, trazer para uma situação de mais conforto e conseguimos. E hoje ele está numa situação superior a todo o histórico dos anos de crise. E só para entender a sequência de ano de crise, nós temos então em Sobradinho, e foi mostrado aqui, que os 5 piores anos de crise estão exatamente nessa atual ciclo de seca. Os 5 piores dos anos hidrológicos. E o pior de todos, efetivamente, foi o ano de 2017. 2017 foi o ano mais crítico, onde, em termos médios, se aportou ao reservatório alguma coisa como 31% da média de longo prazo. Então, é um número muito baixo relativo. Bom, com pequena variação, porque na apresentação de hoje o ONS refez, semanalmente ela refaz suas metas, dá uma diferençazinha do que foi apresentado hoje de 0,2% para menos, mas as projeções estão no entorno de 30%, entre 29,1%, hoje 28,9% e o outro 32%. O que são esses números? São o pior do histórico e a média dos 5 piores dos últimos anos, né? Então, nessa faixa, nós estamos caminhando muito próximo dos 30%, que é a nossa meta que nós tínhamos fixado para Três Marias. Para Sobradinho, nós estamos um pouco acima da média, no sentido de que, inclusive, hoje a previsão do ONS é um pouquinho a mais, 20,5%, tem um ganho de 0,1%, mas um ganho não tão significativo. Mas nós estamos com nossa meta de 15%, em condições de ser atingida no final do período seco, né? Bom, feito isso, então o nosso reservatório equivalente, ele deve ter essa variação que vai desde o pior para 20% em 1º de dezembro, até uma condição mais favorável de 24%, se der a média dos 5 anos, né? Então, vamos ficar no entorno de 20% como equivalente global do sistema, né? Bom, feito essa apresentação rápida, mas eu acho que é importante ser feita, para que todos tenham noção do que estamos passando e que estamos ainda enfrentando a situação de crise. Só para ter ideia, existe hoje alguma perspectiva de termos no próximo ano, os modelos estão indicando alguma coisa de efeito El Niño, de pequena intensidade, mas o principal ponto é a questão de que você pode trazer para a mesa o que pode acontecer. E o que pode acontecer, por exemplo, é um atraso do período chuvoso. Tá certo? E esse atraso do período chuvoso tem que ser controlado pelos volumes acumulados dos reservatórios, né? Então, são coisas que nós temos que controlar. Então, o sistema ainda está sob risco, tá certo? E para não pensar que o sistema saiu do risco. Não para esse ano em si. Esse ano nós vamos chegar, como eu disse, acima de 20%, no entorno de 20%. Mas qualquer coisa que nós começarmos a fazer a partir de agora, no sentido de controlar outras variáveis, ela tem impacto no ano que vem, tá? Então, dito isso, eu vou para a terceira parte da reunião, que é a questão de abrir, começando pelo IBAMA, questões ligadas à qualidade de água. Por favor, IBAMA. Bom dia novamente a todos. Me ouvem bem, Joaquim?
Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, você está conseguindo se expressar bem. Aqui a gente está ouvindo com clareza. Ok, nós, ao longo das reuniões, tem sido feito algumas solicitações para o posicionamento do IBAMA com relação à qualidade da água. Em linhas gerais, até um momento bem recente, não havia nenhum evento que tivesse destoando muito da resolução CONAMA 357, a não ser questões pontuais já conhecidas, como macrófitas no Mochotó, ortofosfato em alto nível em Paulo Afonso, perto das pisciculturas, e a cunha salina, que já é uma outra abordagem que já tem um acompanhamento próprio. Porém, em abril recente, nós tivemos uma alteração significativa de cianobactérias que nos preocupou, em Xingó principalmente, chegando a ter um nível cerca de 40 vezes acima do que é permitido pela resolução. Em maio, na semana subsequente, essa medição de abril foi 22 de abril, em maio já houve uma redução de próxima de 50% disso, na semana do dia 3. E numa coleta sequente houve uma redução também, para chegar próximo de 10 vezes o valor permitido, 11 vezes o valor permitido em Xingó, no dia 10. Entretanto, após essa medição, houve uma descontinuidade no lançamento do monitoramento no site da Chesf, e nós ficamos sem dados subsequentes de junho, que era o que nós esperávamos ter aí até final de agosto, em razão do tempo de processamento de dados, enfim. Mas até essa data, nós não temos atualizações para saber se esse movimento de queda ele continuou ou se teve alguma alteração mais acentuada, porque se verificou, além de Xingó, alguns outros pontos fora desse ponto de controle, seria lá em Piaçabuçu, e principalmente em Piaçabuçu, nessa última medição. Então, a gente precisa saber da Chesf quando é que vai ser atualizado o site, porque esses dados já deveriam estar lá, e fazer esse alerta também dessa situação que não ensejou nenhuma determinação ou movimentação das companhias de abastecimento, mas que nos causa preocupação em razão do histórico que nós temos dessas florações de cianobactérias, que estão, pelas medições que nós temos até maio, numa tendência de queda. Em março estavam completamente normais, abaixo do nível de 50 mil, e abril teve uma floração atípica nesse sentido. Então precisava desse posicionamento para que a gente tomasse as providências cabíveis junto ao IBAMA. Ok. Alberto, você também tinha algumas considerações antes de passar para a Chesf? Se você tivesse agora peixe vivo. Sim, obrigado, Joaquim. É o seguinte, é só dar duas notícias, né? Uma primeira notícia é que no dia 17/9 nós vamos ter novamente aquela reunião pública, né, em Petrolina, para tratar dos episódios de inundação que eventualmente possam acontecer na Bacia do São Francisco, né? Mesmo devido a chuvas ou devido a operações de reservatórios. O segundo, é uma notícia também, mas tem a ver com o tema da qualidade, é que nós estamos, a Agência Peixe Vivo recebeu uma verba extraordinária dentro do contrato de gestão para desenvolver um programa de qualidade de águas. Isso já foi anunciado em outras oportunidades e nós vamos priorizar a Agência Peixe Vivo e o Comitê da Bacia, juntamente com a ANA, né, com a SAS, que é a superintendência que nos acompanha, a região do Baixo São Francisco, a jusante de Paulo Afonso até a Foz. E estamos na fase de elaboração de termos de referência. Já tivemos uma primeira proposta apresentada à ANA, Agência Nacional, e marcamos para o dia 24/9, em Maceió, uma reunião que envolve a ANA, o próprio comitê, a Secretaria de Estado de Alagoas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Sergipe, a Universidade de Alagoas, a Universidade de Sergipe, no sentido de aprimorar os termos de referência para a contratação de um programa de monitoramento da qualidade de água no Baixo São Francisco, nessa região. Esse programa visa monitorar
tanto essa parte de intrusão salina, quanto a qualidade da água propriamente dita, bentos, plantos, fitoplântos e todos os parâmetros necessários para a gente ter uma série histórica, né? E especialmente começando agora numa região de vazões baixas, né? E buscando conhecer também todo esse trabalho que já é feito pelo IBAMA. Quer dizer, nós não vamos inventar coisas novas, nós vamos consolidar o que existe, né? Os levantamentos de estudos do IBAMA, da CHESF, das secretarias estaduais, né? Outras redes dedicadas que existirem, né? E formatar isso para que a gente possa desenvolver ao longo de 3 anos, pelo menos, um acompanhamento, tanto nas vazões baixas, quanto nas vazões altas, que certamente virão a acontecer, e conhecer os parâmetros e conhecer o que devemos monitorar, né? Exatamente em complementação àquela deliberação da ANA sobre a operação dos reservatórios, né? Que hoje estamos praticando as vazões de 600 metros por segundo, né? A Jujante de Xingó, e o Joaquim mesmo perguntou a todos se tem alguma anomalia quanto ao abastecimento, quanto à quantidade de água, né? Todos levantaram que não há nenhuma anomalia, mas não perguntamos, vamos dizer, ou não temos conhecimentos profundos sobre os aspectos da qualidade de água. Tanto é que agora o IBAMA mostra que tem eventos, né, de cianobactérias, teve um pico no mês de março, final de março, início de abril, teve ainda uma floração alta no mês de maio e assim por diante. Quer dizer que isso mostra que ainda desconhecemos a mecânica, a performance, a correlação, se está relacionado com temperatura, se está relacionado com produção de lançamentos de esgotos, se são as baixas vazões e assim por diante. Então, tudo isso nós devemos conhecer. Então, retomando, dia 24/9, nós vamos fazer uma reunião para a elaboração de termos de referência. Bom, nesse termo de referência já tem uma minuta. Nós vamos, ao longo do desenvolvimento desse programa, consultar diversos outros atores. Existirão reuniões, né, onde vão ter participação das universidades e assim por diante. Essa primeira reunião ela é mais restrita no número de pessoas, porque é para a gente escrever um termo de referência. Mas na própria condução, né, desse programa, na contratação e condução desse programa, nós vamos fazer oficinas, seminários, tentando realmente buscar todos esses conhecimentos necessários para esse programa de monitoramento de qualidade. Essa é a informação que gostaria de já divulgar a vocês. Ok, eu faria só uma pequena ressalva, que quando a gente pergunta se tem alguém que tenha problema, também é de qualidade de água. E se algum sistema tivesse perdido que tinha problema, nós teríamos atuado para o equacionamento dele, porque as companhias de saneamento, elas fazem o acompanhamento da sua água bruta e são responsáveis por isso, tá? Então, nós não só perguntamos qualidade, só essa discussão para ficar bem claro que se algum problema tivesse sido levantado em questão de qualidade, também teria sido objeto de intervenção no que fosse possível, tá? Bom, então eu agora abro a consideração de todos, principalmente da CHESF, citada, sobre esses questionamentos que foram colocados da continuidade da sistemática de atualização das informações, né? Joaquim, bom dia a todos, aqui é Tiago da CHESF. Em relação à atualização dos dados que o Romeu tratou, eu vou verificar com o pessoal responsável exatamente o motivo dessa interrupção lá e até onde está constando os dados. Em relação a esse aumento de cianobactérias que o Romeu tratou, um comportamento interessante que a gente vem notando desde 2013, que quando há uma concorrência, especificamente no reservatório de Xingó, entre dinoflagelados e cianobactérias durante esse período entre janeiro indo até o final do primeiro semestre do ano. E isso, por exemplo, no período que a gente teve uma grande floração de dinoflagelados, a gente vê uma diminuição das cianobactérias, porque elas concorrem pelos nutrientes.
E realmente houve esse aumento, um aumento até que a gente viu meio que tardio em relação aos outros, e depois o comportamento começou a baixar. A gente acredita que esse comportamento deve ter seguido, vou até verificar com o pessoal responsável se seguiu descendo como o Romeu tratou. Mas não é uma coisa atípica essa concentração mais elevada de cianobactérias em Xingó. Apesar de fora do preconizado pela CONAMA, como bem destacou o Romeu. Esse comportamento é um comportamento meio que cíclico, e a gente entende que quando a gente, naqueles eventos em que a gente teve uma maior floração de dinoflagelados, que teve o Ceratium e tal, havia exatamente um comportamento negativo das cianobactérias. As cianobactérias tendiam a ser bem menores. Acreditamos que essa concorrência faz parte do meio ambiente naquela região. Mas destaco mais uma vez que a gente na próxima reunião traz uma definição quanto a se isso continua caindo e em relação à atualização dos boletins. Então, vamos logo marcar o compromisso de vocês, de fazer uma atualização até a melhor data possível, quer dizer, o último dado que vocês têm disponível sobre a questão de qualidade de água nos trechos monitorados por vocês, tá? Então, já está registrado que vocês vão fazer uma apresentação na reunião que vai acontecer dia 24, tá? Dia 24. Ok, Joaquim, de acordo. E, claro, o compromisso de vocês de atualizarem o site tão mais rápido quanto possível, né? Então, são informações essenciais para o acompanhamento de todos, né? Embora vocês mandem relatórios, que eu sei que vocês mandam, mas a atualização do site permite uma divulgação mais ampla do que está acontecendo de uma maneira geral, né? Ok? Desse jeito, a apresentação de vocês com os dados mais atuais possíveis e principalmente explorando essa questão que foi colocada aqui das cianobactérias, tá? Ok, de acordo. Ok. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa sobre esse assunto? O Ministério de Minas e Energia gostaria. É o seguinte, eu estou vendo que nós temos conversado, como sempre, sobre muito em função da oferta. E nós, para a oferta, nós estamos bem monitorados com o CEMADEM e outras ferramentas. Mas quando a gente fala em escassez, nós precisamos pensar na oferta, mas igualmente na demanda. Por mais que nós estejamos numa sala de situação de crise, onde nós temos que tratar das questões mais imediatas, e o que eu vou falar aqui talvez não seja tão imediato, mas é quase ampliando a questão que o Joaquim colocou, porque quando a gente pergunta, tem algum problema? Eu expandiria isso, não só para problemas, mas as providências que estão sendo tomadas à frente. O que eu vejo que a gente tem se preocupado é natural com a oferta, e vou falar de novo, está aí o CEMADEM e outras ferramentas, mas a demanda a gente praticamente não tem tratado. Mesmo quando a gente trata de reservatórios, se vocês pensarem, eu considero que é uma estratégia de operação de sucesso, na medida que a gente vê o crescimento do armazenamento, isso é uma coisa positiva, mas nós não podemos perder de vista que reservatórios praticamente não são usos consultivos, né? Então nós não estamos mexendo na quantidade. Eu entendo que fosse interessante, se concordarem, expandir a pergunta do Joaquim para existem problemas e o que é que está sendo feito em termos do que não é problema, ou seja, a eficiência nessa demanda, nós temos informação sobre isso, o que é que está sendo feito? Até porque experiências de sucesso devem ser divulgadas mais, né? Talvez aqui o tempo nosso seja pequeno, mas eu tenho a impressão, às vezes, por vezes, que nós não nos
não estamos muito, aparentemente, cuidando da demanda. A demanda continua, nós colocamos as bombas mais para dentro do lago, mas a eficiência, será que houve essa preocupação? Claro que todos nós temos essa preocupação. Mas o que é que está ocorrendo em termos de a gente reduzir ou otimizar essa demanda, na medida que os dados mostram que a crise não é uma coisa passageira, não é? Eu tenho a impressão que apenas a gente administrar os reservatórios, que é uma coisa positiva, como a gente vê o resultado, mas ainda é insuficiente para o que nós estamos vivendo e porque talvez não se sabe por quanto tempo será permanente ou se pode até piorar. E volto a dizer, será que não é hora da gente se voltar um pouco para a demanda? E aí entra toda a questão dos usos múltiplos. Como é que nós estamos? Nós estamos com pouca oferta. Como é que está se dando o nosso uso dessa pouca disponibilidade em termos de demanda? Como é que está a nossa bacia em termos de demanda? Nós evoluímos nisso? Reduzimos a demanda? Estamos ampliando? Como é que está essa posição? Então, essa é uma questão que eu gostaria de lançar, expandindo um pouco, se me permite, Joaquim, a questão que ele colocou, porque não são só os problemas, é o que nós estamos evoluindo. Era isso que eu queria ponderar. Alguém mais tem alguma consideração? Vou comentar um pouco o que foi colocado. Eu discordo na tese levantada pelo MME a partir do momento que nós estabelecemos algumas restrições para os usos principais que podem ser atingidos nos usos múltiplos, que são a irrigação e a questão do uso industrial. Então, não se trabalhou apenas na questão da redução da oferta, até porque isso não teria um sentido se não tivéssemos atacado também os usos múltiplos, a questão de redução do que era possível reduzir e sem impactar de maneira grave esses usos. Então, o Dia do Rio foi tomado exatamente para cobrir isso. Isso está sendo feito, monitorado, visto todos os dias, de tal maneira que o controle disso é feito pelas contas de energia. Já demonstrei para vocês que nós temos acesso às contas de energia e, com isso, nós podemos controlar. E, efetivamente, nós não podemos chegar e dizer que reservatórios não impactam, né? Só para ter ideia, o principal consumo de água na Bacia de São Francisco é o reservatório de Sobradinho. Tá? Então, o principal consumidor da água do São Francisco, em termos efetivos, é a vazão evaporada pelo sistema de reservatórios, que da vazão natural ele evapora valores expressivos em Três Marias, em Itaparica e em Sobradinho. Tá? Então, só para a gente não trazer o problema, que o problema da Bacia de São Francisco é o excesso de uso, né? Que isso não condiz com os dados que nós temos registrados. Somente isso leva a termos uma reflexão. E a nova resolução que nós fizemos, ela tenta trazer esses dados de uma maneira mais clara, mas só queria fazer essa ressalva. Claro que foi dito, por menos que seja impactante, tem que fazer a questão do uso eficiente. Então, aqui eu não estou defendendo que não se faça medidas de eficiência individual, né? Não estou dizendo isso. Mas eu estou ponderando, tá certo, que é uma avaliação pouco coerente com o que nós vemos fazendo nesses 5 anos, que nós não tocamos na questão da demanda e só cuidamos da oferta. Quem mais gostaria? MME. Na verdade, só
sem querer polemizar, eu não estou dizendo que não se cuide da demanda, nem que o reservatório não tenha uma evaporação. O que eu estou dizendo é que eu não tenho visto os dados e etc. Aparentemente, me parece que nós devêssemos nos preocupar um pouco mais em verificar se estamos realmente caminhando a passos largos em termos de maior eficiência no nosso consumo, na nossa demanda, porque o recurso me parece que não vai estar disponível de uma forma abundante no horizonte que a gente consegue vislumbrar. Então essa é a minha preocupação que eu queria trazer. Estrada. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Então vamos ficar com o convite a todos em nome do comitê para o dia 17, em Petrolina, né? A reunião que vai ter sobre a questão do controle de períodos cheios, esse tipo de coisa, como um plano de contingência, né? E o convite também para a nossa reunião que vai acontecer dia 24, que nós tínhamos trocado, como todos sabem, a reunião do dia 17 por duas outras reuniões. Uma hoje, do dia 10, e a do dia 24. E no dia 24, nós vamos ter, então, o compromisso da CHESF de fazer uma avaliação a mais densa que puder e a mais atual que puder sobre questões ligadas à qualidade de água e, principalmente, questões ligadas a cianobactérias, que foi levantada pelo IBAMA. Também ficamos registrados o empenho que a CHESF vai fazer a partir dessa hora para atualizar os dados disponíveis no seu site, para que todos possam também acompanhar com a devida atenção essas questões ligadas à qualidade de água, que também impactam nossa operação. Tá? Então, queria agradecer a presença de todos e convidá-los para esses dois eventos que vão acontecer proximamente, dia 17 e o dia 24. Muito obrigado.